Sejam todos bem-vindos na presença de Deus, esse sábado, para nós estudarmos a Bíblia, para nós nos confraternizarmos como irmãos. Então, vamos ficar todos juntos, né? Já dividir as crianças, né? Então, gente, como a manhã já falou, nesse trimestre estamos estudando Missão de Deus, Minha Missão. Estamos vendo várias histórias da Bíblia de personagens que foram missionários, que atenderam o chamado de Deus para cumprir a missão. Na semana passada, nós estudamos a história de um personagem que não queria cumprir a missão. E que para isso ele deu várias desculpas, tentou fugir de Deus, mas aí Deus trouxe ele de volta e fez ele cumprir a ordem que ele havia dado. Mas na semana passada, nós estudamos sobre motivação e preparo para a missão. Qual é a motivação que nós devemos ter para a missão e qual o preparo que nós devemos ter no nosso dia a dia. Então, aqui nós estudamos aqui o verso para memorizar, Lucas 24, 44. Lucas capítulo 24, verso 44. Lucas 24, 44 diz assim: São estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Pronto, esse verso aqui é quando Jesus vai falar com os discípulos. Quando Jesus vai se encontrar com os discípulos depois da ressurreição. Nós vamos ver esse verso mais na frente na lição. Então, durante toda a semana, nós vimos alguns acontecimentos da igreja primitiva, do momento em que Jesus ressuscitou até quando o Espírito Santo foi derramado. E através desses acontecimentos, nós podemos tirar algumas motivações para nós cumprirmos a missão. E o primeiro acontecimento que nós vimos foi logo após a ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou no domingo de manhã e as mulheres foram até o túmulo para embalsamar o corpo de Jesus, para cuidar do corpo de Jesus. Na sexta-feira elas tinham sepultado, mas como já estava entardecendo, já ia começar o sábado, elas deixaram o corpo lá, colocaram alguns óleos, alguns ungüentos e foram descansar no sábado de acordo com o mandamento. E aí no domingo de manhã elas voltaram lá e o que foi que elas encontraram? Em Lucas 24, vamos ver aqui o que foi que as mulheres encontraram aí no túmulo de Jesus. Quando elas chegaram lá, o túmulo estava vazio. E o que foi que elas acharam lá? Verso 4 e 5. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia. Amém. Então elas chegaram lá, o túmulo estava vazio e tinha 2 anjos ali. Os 2 anjos contaram para elas que Jesus havia ressuscitado. E aí nesse momento elas ficaram muito felizes, ficaram alegres. E qual foi a primeira atitude, qual foi a primeira coisa que elas fizeram quando receberam a notícia? Compartilhar para os outros. Elas sabiam que os discípulos estavam lá no cenáculo, que era onde tinha sido a Santa Ceia, estavam todos reunidos, muito tristes, frustrados, porque eles passaram aquele final de semana todos ali, angustiados, porque o mestre deles havia morrido. Então, quando elas souberam da notícia, a primeira coisa era contar para eles, para confortar eles, para consolar o coração deles. Mas aí, elas foram contar, e qual foi a reação dos discípulos? Será que eles ficaram consolados? Será que eles acreditaram no que elas disseram? Vamos ver. Lucas 24, verso 11. Verso 9 e 11. E voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11. Por que 11? Porque Judas já tinha. Porque Judas havia se suicidado, né? E a todos os mais que estavam com eles.
Verso 11. Mas tais palavras lhes pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Olha aí. Os discípulos não acreditaram. Por que vocês acham que eles não acreditaram? Exatamente. A tristeza era muita e também eles não se lembravam do que Jesus havia dito para eles antes. Que ele ia morrer e depois de 3 dias ele ia ressuscitar. Um fato também importante nessa questão aí é que o ser humano está muito ligado ao presente. Tudo que acontece, ele está pensando apenas no presente. E os discípulos não é diferente da gente, né? Eles estavam ligados ali no presente, querendo um rei ali presente, querendo alguém para aquela época. E hoje, a gente tem a esperança de um futuro melhor, temos a esperança da volta de Jesus, ainda tem muitos cristãos que se apegam ao presente, né? Está sempre ligando para o que acontece aqui no terreno, né? E eles esquecem do futuro. Assim eles também pensavam. Jesus explicando as boas novas, explicando que iria ressuscitar, e eles estavam apenas ligando ali para o presente. E no caso deles, era a tristeza, era o luto. Exatamente. Então, eles não acreditaram de primeira no que as mulheres contaram, porque a tristeza era grande, porque a mente deles estava tão ali embotada com aquela tristeza daquele final de semana, que eles não conseguiam entender, achavam que elas estavam só criando aquilo da cabeça delas. Até aqui, verso 12. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, depois retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Amém. Amém. Mas a lição diz que a experiência de Pedro não foi a mesma das mulheres. Por que não foi a mesma das mulheres? Para vocês falarem. Porque ele saiu e ficou calado, não compartilhou a notícia. Porque ele não viu e acreditou. Ela viu e acreditou porque viu. E ele não viu e acreditou. Isso ao contrário, exatamente. As mulheres, elas foram para o túmulo, elas não sabiam que Jesus tinha ressuscitado. Quando elas chegaram lá, aí que elas tiveram a certeza. Mas aí quando elas foram contar para os outros, para os discípulos, era para eles terem acreditado, mesmo sem ver, né? Mas aí eles foram para lá para conferir, então por isso que a experiência não foi a mesma. Então, as mulheres tiveram fé, mas os discípulos tiveram que ir lá para ver se eles acreditavam. E depois Jesus disse em relação a Tomé, né? Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Exatamente. Então, o fato de Pedro ter ido atrás fez com que a experiência não fosse a mesma que as mulheres tiveram. E olha, aqui a lição ela deixa claro, ela ressalta o ponto mais importante dessa história foi a atitude daquelas mulheres. Elas poderiam ter visto ali Jesus, o túmulo aberto, os anjos ali, e elas podiam ter guardado aquilo só para elas, mas elas decidiram contar para os outros. Ficar com medo, né? Podiam ter ficado com medo, podiam também elas terem achado que aquilo era coisa da cabeça delas, né? Que às vezes quando a gente está muito triste, às vezes a gente também acaba imaginando alguns cenários, imaginando algumas coisas, como o Davi falou. Elas poderiam ter pensado assim, eles não vão acreditar, não vamos contar, mas elas não se importaram com isso. Vamos contar porque a alegria delas era tão grande que elas não se importaram com provas. Elas creram, elas se alegraram e isso as impulsionou a levar essa notícia, né? Pedro disse, eu só acredito se eu for lá em Pedro foi quase um Tomé, né? Ele era ousado, Não, eu vou tirar essa prova, não, eu vou lá, eu tenho que ver isso. Aí correu, pá. As pessoas estão falando verdade. Aí eu falei assim, mas é muito importante. Ela disse, se ela tomar ela, deve voltar no deixar Hoje. Pois é, Jerusalém todinha ia ficar sabendo por causa do Francinei. Pois é. Aí olha, a lição traz aqui uma frase muito importante. Nós precisamos ter uma experiência pessoal com Deus antes de compartilhá-la.
Você não pode compartilhar algo que você não vive. Você não pode falar de uma coisa que você não experimenta. Você não pode falar de Deus se você não tem uma experiência com Ele. O que vocês acham que é ter uma experiência real com Deus? Uma experiência assim próxima com Ele? O que é ser amigo de Deus para vocês? É uma confiança. Comunhão e confiança. Intimidade. De comunhão, tem intimidade. O que é ser amigo no nossos relacionamentos? Como é uma verdadeira amizade? Como é aquela pessoa que é seu melhor amigo? O que é que você faz com ela que torna ela o seu melhor amigo? Sinceridade. Contar para você sozinho. Deus está dando dentro. Contar todos os seus segredos para ela. Sabe o que é que ele vai te dizer aqui no final da lição? Contar todos os segredos e confiar que aquela resposta, independente de você goste ou não, porque amigo fala A verdade. a verdade, gosta ou não. E a gente leu recentemente em Provérbios que leais são as feridas de quem ama, mas os beijos do falso são uma coisa assim. Leais são as feridas do quem ama, é tipo, eu já tive um amigo que eu gostava tanto dele, e um dia ele me disse uma verdade tão dura que eu chorei. Só que eu nunca mais esqueci o que ele me dizia, e o que ele estava dizendo era verdade. Então ele estava dizendo porque gostava de mim realmente, de verdade, e queria que eu mudasse a minha atitude, né? Então o verdadeiro amigo, ele pode até falar uma verdade dura, que pareça na hora ferir, mas ele quer o seu bem, porque ele lhe conhece, né? Eu nunca esqueço desse, faz muitos anos, mais de 20 anos isso, eu nunca esqueci. É. O verdadeiro amigo não enxuga as lágrimas. O verdadeiro amigo deixa cair. É forte. Rapaz! Olha a sala de palmas. O verdadeiro amigo não enxuga as lágrimas, ele as deixa cair. Olha aí. Só tem filósofo. Só tem filósofo. Eles são capazes de não é adivinhar. Quando a gente é muito amigo, a gente sabe como aquela pessoa vai Não dá reagir, pra falar. como é que ela vai reagir diante de uma situação. É. Se for Dulce, eu tenho certeza que você vai fazer assim. É. Se eu for amiga de Dulce, ou se eu for amiga de Ariane, e acontecer uma coisa, eu já sei como é que ele Ela vai vai reagir. Embora que você tenha até falado que ela deve fazer, mas a gente já sabe que ela Ela vai vai fazer. porque a gente conhece ela. Porque a gente conhece ela. Deus quer uma intimidade com a gente a ponto de a gente saber como é que Deus vai se sentir com aquilo que a gente faz. Pois é. Ele vai dizer assim, olha. Quando a gente está em muita comunhão com Deus, com o tempo, as nossas orações terão a forma de uma conversa. Ou seja, não vai ser aquela coisa repetida, aquela reza. Vai ser uma conversa, naturalmente. Você não vai ter vergonha de falar com Deus. Livremente. E olhe, Deus nos falará pessoalmente dos seus mistérios. Amém. Você conta seus segredos para Deus e Ele conta os segredos dele para você. É. Já pensou? Deus contando os mistérios dele, os planos dele, o que Ele quer fazer para você, contando todos os segredos de Deus para E você. a Bíblia diz que a intimidade de Deus é para aqueles que o obedecem. A intimidade de O Deus mistério é para você, né? Para você, porque a sua comunhão que tal com É. ele também contar o mistério dele, né? Que às vezes o outro não vai nem entender, né? Billy Graham dizia que a verdadeira oração é aquela que usa as próprias palavras da Bíblia para se comunicar com Deus. Quando você usa a palavra de Deus para conversar com Deus. E outra pessoa também já pregou disso, que quando a palavra de Deus ela fizer parte das nossas orações, nós realmente estamos tendo intimidade com Deus. Porque nós devemos lembrar a Deus, não que Ele precise ser lembrado, das suas promessas em nossa vida. Senhor, o Senhor disse em Salmo tal, que isso, né? Por exemplo, hoje a gente está estudando Eclesiastes 8, né? Senhor, o Senhor disse que quem guardar o mandamento, não, então cumpre isso na minha vida, né? E a gente vê exemplo de pessoas que para ter a vitória ali, ensinou tudo que Deus tinha feito, né? Como apareceu até que eu vou falar. Ele, na oração dele, ele falou tudo, Senhor, o Senhor disse que é isso, fez isso. Então agora me prova, né? Me ajuda. Exatamente. Então, aquelas mulheres, elas contaram para os discípulos o que elas tinham testemunhado, o que elas tinham sentido, o que elas tinham vivido ali, ao ver aqueles anjos, ao ver o túmulo vazio. Foi assim que elas foram compartilhar.
Então, quando nós formos compartilhar para alguém, que seja algo que a gente tenha experimentado, que seja algo que a gente tenha vivido com Deus. Não seja o que os outros viveram, não seja o que os outros disseram, mas o que você vive, o que você experimenta com Deus todos os dias. As pessoas vão dar mais credibilidade a você, elas vão acreditar mais em você, porque elas veem aquilo na sua vida. Amém? Amém. Aí olha, as mulheres falaram e os discípulos não acreditaram. Então teve que o próprio Jesus aparecer para os discípulos para ver se eles acreditavam de verdade. E aí Jesus aparece. Vamos aí para o capítulo 24 de novo. Vamos ver aí. O 24 do 13 ao 35, Jesus aparece só para 2 discípulos. Aí eles foram contar para os outros, mas os outros ainda estavam ali com dúvidas, né? Você pensa, as mulheres contaram, mas mulher inventa muita coisa, é muito sentimental. Aí vieram os 2 caras de carreira, 25 quilômetros de distância, correndo de noite, porque quando ele foi jantar com eles já estava no cair da tarde, né? E eles voltaram correndo para Jerusalém para contar, e eles ainda não acreditaram. Pois é. E aí Jesus teve que aparecer, ó, o verso 36. Falavam ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. E o verso 37. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Jesus apareceu de verdade, mas ele achava que estava vendo um fantasma, né? Rapaz, complicado a situação. Pois é. E aí, olha, Jesus agora vai proporcionar uma experiência para os discípulos acreditarem. No verso 39. Ou melhor, no verso 41. E por não acreditarem... Não, deixa eu ler o verso 39. Vede as minhas mãos e os meus pés, que eu sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria. Como é que a pessoa não acredita? Me expliquem aí. O que é isso aqui? Não acreditar por causa da alegria. O que é isso? Primeiro foi pelo sofrimento, eles não enxergaram, né? Pelo sofrimento. E agora a alegria. Aí depois, porque eram mulheres que estavam contando. Depois, porque eram 2 discípulos da zona rural. Que voltaram. Eu estou dizendo assim, que não era um caminho de Emaús. Emaús não era um lugarzinho pequeno, tal, lá nos Cafundós. Aí eles voltaram e disseram: o Senhor caminhou conosco, o Senhor contou sobre profecia, o Senhor orou no jantar, igual ele orou na Santa Ceia. Ele orou, era ele estava com a gente, ele reconheceu, era ele. Eles ainda não acreditaram. Jesus apareceu e agora eles estavam tão alegres que também não acreditaram. O que é isso? O que significa isso? Não acreditar por causa da alegria. Aí. Era isso que eu ia dizer, irmão. Você ficar aqui, Quero separar as crianças. Pra quê? Nós ficar desenhando é ficar aqui. Isso mesmo, Davi. Aí a gente vai para o que o Marinhos falou no início. A gente é tão focado no agora, no existir, né? No sentimento, no tudo, que a gente não enxerga nada. O espiritual aí fica embaçado. Isso foi bem parecido com o que a gente vive hoje, né? Tanta expectativa de ganhar uma coisa, quando a gente ganha, não é acredita. Pronto, agora Joelza disse o que é o não acreditar por causa da alegria. Você já sentiu que alguma coisa... Diga. A gente tem tanta expectativa em ganhar uma coisa que quando a gente ganha aquilo que a gente almejava, a gente não acredita. Exatamente isso. Sentir que algo é bom demais para ser? Verdade. Exatamente. Ou da casa. Desde o dia 16 de agosto que a gente está nessa casa nova. Mas eu não acredito que eu estou numa casa nova. Às vezes eu fico assim, e digo, meu Deus, se Deus é casa para nós. Meu Jesus, nós estamos numa casa nova. Quase 35 anos sonhando com uma casa de verdade. Agora nós estamos numa casa, eu não acredito que nós estamos numa casa. Que não é aquele moquifo que a gente morava. Com o chão todo rachado. Meu Jesus. Então, eles sentiram que era bom demais para ser verdade aquela experiência, né? Mas olha, aí foi o que Jesus fez ainda.
E estando admirados, verso 41, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. Agora não é possível. Então você vê que Jesus fez uma experiência para ver se os discípulos acreditavam. Mas eu pergunto a vocês, por que só a experiência não basta? Muitas igrejas oferecem muita experiência. Você entra lá para você sentir uma euforia, para você sentir um êxtase, para você sentir alguma coisa especial. Mas por que só a experiência, só mesmo usar os sentidos não basta? Para os discípulos ficarem firmes, Jesus usou a experiência e usou outra coisa. Por que só a experiência não é o suficiente? Verdade. O fundamento. A palavra que fala para o Senhor. Essa questão da emoção é a essência daquele verdadeiro sentido de quando a gente está firmado na palavra. Porque quando a gente está firmado na palavra, a gente sente várias emoções, não importa a emoção que a gente sinta, a gente está ali firmado naquela palavra. Agora, quando as pessoas levantam a mão na igreja, ou eu quero me batizar, eu vou servir a Deus, vou fazer isso, só naquele momento, na emoção, e aí depois, no outro dia, não vai mais para a igreja, desistiu de tudo. Mas existem pessoas que tomam decisões apenas pela emoção. E o verdadeiro sentido de estar firmado na palavra é isso. Não importa qual seja a emoção, você segue aquilo ali. E quando ele falou da palavra, aí voltaram a Exatamente. A pergunta foi: por que só a experiência não basta? Vamos traduzir. Por que só a emoção, sentir emoção não é o suficiente? Por que Jesus usou outra ferramenta? Por que Jesus usou outra coisa muito importante? Foi tudo isso que vocês falaram. A emoção... Exatamente. Mas só a experiência, só ele ter aparecido, só ele ter comido ali o peixe, aquilo não queria dizer nada, aquilo não ia ficar para sempre. Porque eles poderiam achar aquela experiência tudo naquele momento, mas depois eles iam esquecendo aos poucos. E depois eles iam até duvidar que viram aquilo. Então Jesus teve que usar outra ferramenta, mas muito poderosa, que foi o quê? A palavra. Vamos ver o verso 44. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Olha aí. E aí ele começa agora a relembrar para os discípulos as profecias. Olha. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim estava escrito que o Cristo tinha que morrer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. E vós sois testemunha dessas coisas. Ou seja, vocês viram tudo isso, mas eu quero que vocês prestem atenção na palavra. Não basta a experiência. Vocês passaram 3 anos e meio comigo, mas agora que eu ressuscitei, vocês ainda estão com dúvidas? Vocês ainda estão descrentes? Então por isso que às vezes algumas pessoas dizem assim: se eu vivesse no tempo de Jesus, se eu vivesse naquela época, se eu visse Jesus pessoalmente. Mas você vê, esses 12 homens, que agora eram 11, estiveram com Jesus o tempo todo, não saíram de perto dele, mas ainda estavam duvidando. Então, além da experiência, o que mais nos firma, o que nos deixa seguros é a palavra, é o estudo da Bíblia, é sabermos por que estamos aqui. Como o Marinhos falou, muitas pessoas tomam uma decisão baseada apenas na emoção, apenas no que estão sentindo naquele momento. Pensam que só no momento da alegria que elas devem tomar aquela decisão, mas no momento da tristeza elas podem sair, elas podem se afastar. Mas aí, com as pessoas que tomam a decisão baseado no que elas realmente acreditam na palavra, elas permanecem firmes. Então olha, Jesus teve que mudar a cabeça dos discípulos. Eles precisavam entender por que ele teve que morrer e o que a sua ressurreição significava.
Como a Anilson disse, os discípulos achavam que Jesus ia se tornar um rei de Israel, ia se tornar um Messias terreno para destruir os romanos. Então eles tinham uma mente toda equivocada, eles tinham pensamentos todos errados. Então precisava que Jesus mudasse a cabeça deles, para que eles entendessem qual era o verdadeiro objetivo de Jesus. Exatamente. Então, olha, para terminar aqui a lição da segunda. Nossas experiências com Jesus não podem firmar-se sem o fundamento da palavra, incluindo as profecias que apontam para a história e os eventos da volta de Jesus. Por isso que é importante estudar as profecias. Por isso que é importante estudar os eventos que têm aliança da volta de Jesus. Para nós sabermos o que aconteceu até hoje e o que está para acontecer no futuro. Que a nossa fé não é uma coisa que foi inventada agora. Ela sempre existiu e um dia vai se concretizar na volta de Jesus. Amém. Essa deve ser a nossa certeza. É isso que nos firma. E aí, olha, Jesus preparou os discípulos ali durante alguns dias e ele voltou para o céu. E o que é que ele deixou os discípulos fazendo? Vamos ver? Atos 1, Atos capítulo 1. Atos 1. Jesus se despediu dos discípulos, deu a missão para eles, mas ele disse o seguinte. Quer dizer, antes de ir para Atos, segurem Atos e leiam aqui o final do que Jesus disse em Lucas 24. Estava sentindo falta disso. Verdade. Segurem em Atos 1 e voltem lá para Lucas 24, 49. Jesus deu a missão para os discípulos, mas ele disse uma condição. Ele deu uma condição para os discípulos. Ele disse o seguinte, 24, 49. Eis que eu envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém. Aí eu pergunto, por que eles tinham que ficar esperando o Espírito Santo descer? Por que Jesus não mandou o Espírito Santo assim que ele subiu? Assim que Jesus foi para o céu, por que ele não mandou o Espírito Santo na mesma hora? O que é que os discípulos tinham que fazer? Como é que eles tinham que se preparar para quando o Espírito Santo chegasse? Vamos ver? Vamos lá para o livro de Atos agora. Capítulo 1. Vamos ver aí o verso 12. Então, obedecendo o que Jesus disse, voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que diste daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Agora o verso 14. O verso 13 diz todos os discípulos que estavam ali, mas tinha mais gente, tinha as mulheres, tinha Maria, mãe de Jesus, tinha outras mulheres também. Verso 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus e com os irmãos dele. Os irmãos agora já estavam. Os irmãos dele agora já estavam no grupo, ó. Então agora eu quero que vocês falem, por que os discípulos, por que essas pessoas tinham que permanecer orando até a descida do Espírito Santo? Por que eles tinham que ficar orando? Orando pelo quê? Por quê? Por sabedoria, força, né? Encorajamento, coragem para cumprir a missão, tudo, né? Encorajar os E pedindo o Espírito Santo. E pedindo perdão uns aos outros, que eles eram cheios de nó pelas costas. Confessamos pecado. O mesmo passo. Eles não eram cheios de nó Por que pelas eles costas? tinham que pedir o Espírito Santo, sendo que Jesus já disse que o Espírito Santo ia vir? Por que eles tinham que ficar orando pedindo o Espírito Santo? Não era certeza que ele ia vir? Por que eles tinham que ficar pedindo? É verdade. A promessa é feita para todos, mas só recebe quem pede. Exatamente. Igual Mateus 7,7. Exatamente. Então, olha, Jesus tinha prometido que ia vir, mas se eles não pedissem, se eles não buscassem, eles não estavam interessados que o poder do Espírito Santo viesse. Jesus disse, pedi e vos será dado.
Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Só iria vir se eles demonstrassem interesse, se eles pedissem, se eles orassem o tempo todo. Tanto pelo Espírito Santo, como para eles resolverem aqueles problemas que eles ainda tinham, que era a dúvida, que era aquele negócio de um querer se achar maior do que o outro, que eram aquelas inseguranças, que eram aquelas visões distorcidas que eles tinham. Eles tinham que tirar tudo isso, eles tinham que se purificar de tudo isso, para poder o Espírito Santo vir até eles. Então, eles se prepararam primeiro orando, e a segunda coisa, a lição diz que foi se preparar logisticamente. O que era isso? Você lê aí do verso 15 até o verso 26, vamos ver o que era se preparar logisticamente, o que é isso que eles estavam fazendo. Lógico. Atos 1, não vamos ler tudo, vamos só aqui passar por cima. 15, 17? Aqui os Eles discípulos... fizeram uma reunião de comissão. Foi. Todo ano, no começo do ano, a igreja faz uma reunião de comissão. E lá a igreja primitiva também fez uma reunião. Mas por quê? Porque só tinham 11 discípulos. Um havia se suicidado, foi Judas. E agora como é que eles iam resolver esse problema? De que qual era a solução para esse problema? Como foi que eles fizeram? Vamos ver? Verso 21. Vamos ter que arranjar alguém para ficar no lugar de Judas. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia que dentre nós foi levado às alturas, que um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então, olha, a gente tem que achar alguém aqui Que está desde o começo. Passou esses 3 anos junto com a gente. Não era um apóstolo oficial, mas estava o tempo todo acompanhando tudo e que presenciou tudo. Vamos ter que achar alguém. E aí o que foi que eles fizeram? Acharam 2. Verso 23. Então propuseram 2. José, chamado Barsabás, cognominado Justo, apelido, e Matias. E aí eles acharam esses 2 homens. Esses 2 homens acompanharam tudo desde o começo. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes homens tem escolhido. E agora o verso 26. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então voltado o lugar com os 11 apóstolos. Agora eu pergunto, qual é a lição que a gente aprende aqui dessa forma de resolver os problemas? Gostei, Jorge. Tem outra versão da Bíblia que diz assim, eles fizeram um sorteio. Eles oraram e disseram: Senhor, o Senhor sabe qual é o mais habilitado, né? O Senhor conhece os corações, o Senhor escolha, já que esses 2 estão desde o começo com a gente, né? Viram tudo, todos os milagres, viram Jesus morrer na cruz, viram o Senhor apareceu para eles, ficaram conosco até o Senhor subir para o céu. O Senhor conhece, então escolha. Aí botaram os 2 nomes, sacudiram, revolaram, tiraram. Os 2 são aptos, mas a gente não sabe qual. Exatamente. Isso, exatamente. Então a característica que a gente pode pegar para a nossa igreja, para a nossa realidade, é resolver os problemas assim como eles, em união e deixando que Deus decida o resultado, que Deus resolva o problema. Eles tiraram em sorte e deixaram que Deus escolhesse qual dos nomes ia ser o escolhido para ficar no lugar de Judas. A igreja tem que resolver os problemas dessa maneira, todos unidos, em oração e entregando a decisão nas mãos de Deus. Amém. Amém? Amém. Então vamos seguir. E aí a igreja ficou lá unida, e aí o Espírito Santo desceu. E quando o Espírito Santo desceu, o que foi que aconteceu? Ou melhor, o que é que estava acontecendo? Estava acontecendo uma festa e tinha pessoas de 17 nações, de 17 países em Jerusalém. E Jesus tinha acabado de ressuscitar, tinha acabado de ir para o céu. E a mensagem tinha que chegar para aqueles 17 países. Tinha que alcançar. Antes da gente essa parte aí, eu queria voltar um pouco para a escolha de Matias, porque me chamou muita atenção desde que eu estudei o livro de Atos. Tem um livro de Atos que é os comentários de Ellen White, está muito bom esse livro. E na escolha de Matias,
como Matias já fazia parte do grupo, e é claro que ele já fazia parte do grupo, eles poderiam deixar só os 11 e o que precisasse de apoio, os outros ajudavam. Né? Mas eles fizeram questão de escolher novamente um para fazer o trabalho. Mesmo que Matias e José também já estivessem fazendo parte do grupo, que eles ajudavam em tudo, provavelmente. Assim como os diáconos também foram escolhidos, que ajudavam em tudo, eles fizeram questão de escolher outra pessoa. Isso nos faz pensar sobre as funções da igreja, os oficiais da igreja, que às vezes fica um cargo ali sem ninguém e tal, e é importante que tenha alguém naquela função, para que o dom que uma pessoa que saiu seja para aquela pessoa que vai entrar. Essa é a questão da mudança do dom também. Eu achei muito importante. Fala no livro de Atos sobre isso. Exatamente. Provavelmente José e Matias tinham a mesma habilidade que Judas tinha, né? De lidar com o dinheiro. E Judas tinha essa habilidade, só que ele usou para o lado errado, ele usou para roubar o dinheiro, mas no começo ele tinha aquela habilidade com o dinheiro, por isso que ele foi o tesoureiro ali dos discípulos. Então provavelmente José e Matias também tinham essa habilidade. E agora, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos e tinham 17 países ali em Jerusalém, pessoas de 17 países. E como era que os discípulos iam pregar para 17 países, sendo que muitos deles eram analfabetos? Muitos deles não sabiam ler, não sabiam escrever, mal sabiam falar a própria língua. Como é que eles iam falar a língua de 17 países? Então, aí o Espírito Santo desce em Atos 2. E aí, o que foi que Deus fez? Qual foi o dom que veio sobre os discípulos? Atos 2, verso 3 e 4. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém? Então, aqueles dons foram dados com um objetivo. O dom de línguas foi dado com um objetivo, para que eles pregassem para aquelas nações. Qual é a lição que a gente pode tirar sobre dons aí? Um dom, quando Deus dá para nós, não é para a gente usar no nosso próprio benefício, não é para a gente usar só para a gente usar em favor dos outros. Cada dom, cada habilidade que Deus nos dá, para a gente usar em favor de outra pessoa. Para que aquela pessoa possa ser tocado por Deus, né? Possa reconhecer o amor de Deus, possa ser atraído a Jesus. Eles podiam agora, com esse dom de línguas, eles podiam usar aquilo só para eles. Podiam ganhar dinheiro com isso, né? Pois é. Vou dar um curso agora de línguas, aqui vou ganhar dinheiro e tal. Pois é. Mas aí, aquele dom foi usado especialmente para a pregação do Evangelho. Então, uma parte importante do dom é que o dom ele só é dom quando ele é usado para outras pessoas. Quando você usa para você mesmo, é só uma habilidade que você tem. Só um talento. Só um talento. Uma habilidade, não é um dom de Deus. E muitas vezes, quando a gente vê outras denominações falando sobre o dom de língua, a gente entende que é um falso dom de língua. Língua estranha. Porque a gente conhece a Bíblia, mas as pessoas se encantam ali por uma coisa que não influencia em nada. Então, é só para o pelo próprio fato daquilo ali não ter influência sobre a vida de outra pessoa, não pregar o evangelho, não edificar, já é um fato de que não é um dom de Deus. Inclusive, nesses outros lugares, o dom de línguas é um status. O irmão que entra e que não sabe falar dom de línguas, ele fica lá desprezado, porque ele não tem essa habilidade. Só os que têm é que são considerados os espirituais, né? Os que estão ali em contato com Deus. Os que não sabem falar, os que ficam lá de escanteio. Então, o dom não é dessa maneira. O dom não é para a pessoa se engrandecer, é para usar na missão. Amém? Amém. E aí, a Bíblia diz que Pedro pregou para aquelas nações e muitas pessoas se batizaram. E agora eu quero encerrar a lição com esse relato aqui. O que aconteceu com as pessoas que foram batizadas naquele sermão de Pedro? Vamos ver? Atos 2, vamos ver agora, verso 41. Pedro pregou para aquelas pessoas, falou da ressurreição de Jesus, as pessoas se arrependeram dos seus pecados, e olha, então os que lhe aceitaram a palavra
foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Amém. Amém? 3.000 pessoas batizadas depois de ouvir um sermão. Mas a lição diz uma coisa bem interessante. Às vezes, quando a gente lê isso aqui, houve um acréscimo de 3.000 pessoas, às vezes a gente pode achar que era só mais um número. Houve mais 3.000 pessoas, como se fosse só um número, como se fosse só uma estatística. Mas sabe o que é que quer dizer isso aqui? Estou gago. Esses crentes recém-batizados se tornaram parte do grupo como iguais. Amém. Ou seja, eles fizeram parte da mesma igreja, eles eram iguais aos que estavam antes. Os que estavam antes, eles não eram mais privilegiados porque vieram primeiro. Mas tanto os que estavam antes como os que foram batizados agora, todos estavam agora iguais. Todos eram parte da mesma família. Oh, bênção. Foram acrescentados à família como iguais. Agora, como é que iam cuidar dessas 3.000 pessoas? Como é que iam manter aquela igreja de 3.000 pessoas unidas? O que é que eles iam fazer? E aí a igreja fez algumas estratégias. Aí, do verso 42 ao 47. Na minha Bíblia diz assim: como viviam os convertidos? O subtítulo diz assim. Agora nós vamos ver qual era a maneira que foi usada para aquelas 3.000 pessoas permanecerem. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Olha aí. Só esse verso aqui já resume os outros. Primeira coisa, perseveraram na doutrina dos apóstolos, ou seja, na palavra. Primeira coisa, ou seja, você vê que o Lucas ele não usou outras ferramentas antes da palavra. Ele disse a primeira coisa, a palavra. A palavra é o que unia aquelas 3.000 pessoas. A doutrina. Aquelas 3.000 pessoas que estavam ali eram de nações diferentes, eram de culturas diferentes. Alguns adoravam aqueles ídolos de madeira, de pedra. Alguns tinham ideias erradas ainda. Então era preciso ter um estudo bíblico com eles. Era preciso converter a cabeça deles para eles irem entendendo o Evangelho. Então a primeira coisa era a pregação da palavra. E aí vem o resto. Na comunhão, no partir do pão e nas orações. E aí vai dizer como era o dia a dia deles. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Amém. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Olha aí. Diariamente eles permaneciam unânimes. Unânimes quer dizer todo mundo junto. O mesmo pensamento. Exatamente. No templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. E o 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-os o Senhor todo dia os que iam sendo salvos. Amém. No dia do sermão de Pedro foram 3.000. Mas todo E dia. no dia seguinte foram mais pessoas. No dia seguinte foram mais pessoas. Todo dia tendo gente que ia se batizando. Amém? Porque nunca as pessoas tinham testemunhado um grupo tão unido, tão preocupado uns com os outros, que não faltava nada, porque tudo eles dividiam, né? E nenhum chamava mais isso de meu nem seu, é nosso. Então as pessoas eram atraídas. Dizem, não, existe uma coisa diferente nesse grupo, eu tenho que participar desse grupo. Aqui diz que essa atitude da igreja era bem vista pela sociedade. A simpatia de todo o povo. A cidade toda apoiava os projetos da igreja cristã primitiva. Porque aquilo unia a comunidade, aquilo unia as pessoas. Mas agora tem uma pergunta. Por que tinha que ter essas duas coisas? A doutrina e o relacionamento. O ensino da palavra e ali a comunidade, aquele relacionamento em comunidade. Por que não era só pregação e por que não era só o relacionamento? Com Deus e com o pão. Por que não era só com Deus? Por que a igreja não era só pregação? Ou seja, juntava aquela ruma de gente e os apóstolos pregavam e pronto. Por que não era só isso? E por que não era só distribuir comida, ajudar os que estavam doentes sem pregação? Por que era uma coisa e a outra? Por que não era só uma das duas?
Exatamente. É nessa linha de pensamento. Ou seja, a igreja cristã, daquele primitiva, tinha que ter essas duas coisas. Tinha que ter tanto a pregação, o ensino, como também tinha que ter o relacionamento. Tinha que ter ali a comunidade. Se fosse só a pregação, mas sem aquela liga que une as pessoas, o que une as pessoas são esses momentos juntos, esses momentos de confraternização. A palavra alimenta o espírito, mas aí esses momentos alimentam ali a alma, alimentam ali o coração. Fortalece os laços de amizade, de companheirismo, de confiança também uns nos outros. Porque, como a gente começou falando aqui, quando a gente é repreendido por alguém que a gente ama, que a gente confia, a gente sabe que aquela pessoa está falando para o nosso bem, né? Então, como desenvolver esses laços de cordialidade e de confiança entre eles, se cada um ia para um lado depois do culto? Então, eles certamente faziam como a gente faz nos PGs. Cada um leva um pacotinho de bolacha, um chá, e quando termina a pregação, eles, com singeleza de coração, eles dividiam, partilhavam tudo ali, se alimentavam e aumentavam os laços de confiança entre eles, né? Sem julgamento. Era. Sem julgamento. Eles não tinham mais aquela coisa de um se sentir melhor. Quem não podia levar, comia do mesmo jeito de quem tinha levado. Estão ali, sabendo ali a quem testemunharam, né? Uhum. Até a quem crucificaram, né? Porque eles eram ali arrependidos, convertidos, porque né, muitos deles crucificaram a Cristo, né? Exatamente. Daquela conversão ali, o que fizeram ali. Uhum. Naquela hora, crucifica, muitos deles. Sem a palavra. Sem a palavra. Grandiosas obras de caridade É. que nos envergonham, porque o que devia estar fazendo era nós. Só que caridade não substitui a palavra. Assim como pregação da palavra, se não tiver a prática do amor, também é que nem o sino, que faz barulho, mas não adianta nada. Verdade. Paulo Por disse. isso tem que ter as duas coisas, desde lá até hoje. Hoje, se você quiser uma igreja unida, uma igreja forte, uma igreja que cresce, tem que ter as duas coisas do mesmo jeito. É. Tem que ter pregação firme, profunda, e tem que ter a comunhão, tem que ter o relacionamento. Por isso Deus deixou o sistema de PG. No PG a gente brinca, a gente se entrosa, a gente, né, faz amizade, por isso que tem o PG. Para que a igreja podia tirar todo mundo aqui para hoje, aqui estão todos os PGs. Né? E aí todo mundo igual para igual, viu a mesma coisa, fez a mesma coisa. É por isso que tem que ser as duas. Não tem como amar a Deus e não se relacionar com Deus com os outros. Exatamente. É as duas hastes da cruz, como eu fiz aqui. Uma haste é para cima e outra, os dois braços é para os lados, para encontrar os irmãos. Então, para encerrar, quero ler aqui o desafio da quinta-feira. Toda quinta-feira tem o desafio e o desafie-se. Primeiro diz assim: pense em alguém que você gostaria que fosse um crente. Crente, que aqui quer dizer um convertido, alguém que venha para o nosso... Ore todos os dias para que ele tenha uma experiência pessoal com Jesus. Ou seja, orar por alguém que ainda não conhece Jesus e continuar orando por ele, né? Intercedendo por ele. Desafio: quem você está discipulando e levando a um relacionamento com Jesus? Procure maneiras de trazer essa pessoa à comunhão com os outros crentes. Olha aí. De envolver ela num pequeno grupo, de envolver ela numa família de crentes. Pense em maneiras de fazer essa pessoa se entrosar com o resto da igreja. Amém? Amém. Então, vamos tomar para nós todas as atitudes que essa igreja primitiva trouxe. Vamos estimular a pregação da palavra. E vamos permanecer unidos em oração e num relacionamento com uma família. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? Vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos, Senhor, porque quanto mais estudamos a Tua Palavra, mais coisas nós aprendemos, com mais coisas nós podemos enriquecer a nossa vida. Sim, Deus. Que essa igreja, Senhor, possa ser como a igreja de Atos. Amém. Que ela possa contar com a simpatia das outras pessoas, da comunidade. Sim, Porque Deus. nós pregamos e ajudamos o próximo. Sim, Deus. Nós damos o alimento espiritual e também o físico. Nos ajuda, Senhor, a sermos mais unidos. Unidos em relacionamentos. Unidos em afeto. Unidos na palavra, Amém, principalmente. Deus. Amém. Cuide de cada um aqui, Senhor. Ajuda-nos a estar motivados para cumprir a missão. Em nome de Jesus. Amém.